Deus abençoe. E convido os irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Texto talvez muito conhecido da igreja. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Diz assim, vou ler a partir do 4. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que maravilha que é, ó Deus, ver a tua casa cheia de pessoas que querem te adorar. Maravilha que é, ó Deus, poder cantar louvores ao Senhor, poder te adorar com os dízimos e ofertas, poder te adorar, ó Deus, e contemplar a tua presença gloriosa e majestosa, ó Deus, através da leitura da tua palavra, Senhor. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos dá de culto. Nos pedimos a Deus que agora o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos capacite a entendermos o que o Senhor tem preparado para nós e saímos daqui diferente de como entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, os irmãos que acompanharam com atenção a leitura, viram qual que já é o tema da nossa pregação. Ansiedade. Falar de ansiedade é algo difícil, né? Principalmente na igreja, porque muitos vão achar que esse assunto é um assunto que está mais ligado à psicologia ou à psiquiatria e tudo mais, né? E que não tem nada a ver com religião ou não tem nada a ver com coisas espirituais. Mas é fato que a palavra de Deus nos fala sobre isso. E não só nesse texto, o próprio Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Hoje de manhã nós lemos esse texto, o texto que se encontra lá em Mateus 6, a partir do capítulo 25, onde ele fala para nós não andarmos ansiosos por coisa nenhuma, nem pelas coisas que havemos de comer, pelo que nós iremos beber, ou pelo que nós iremos vestir, que Deus cuida de todas as coisas, que o nosso papel então é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, ou as demais coisas, né, todas as coisas básicas da nossa vida serão supridas pelo nosso Deus. É isso que aquele texto vem a nos falar. E ele vem a falar, olha, basta cada dia o seu mal. Descanse do Senhor. Descanse sua alma do Senhor. Esse texto agora vem a nos confrontar sobre a ansiedade. Por que nós, muitas vezes, experimentamos da ansiedade? A ansiedade, com certeza, não foi algo que foi criado ali no Jardim do Éden. Creio, entendo e tenho essa plena convicção de que Adão e Eva não viviam uma vida ansiosa. Eles viviam muito bem ali no jardim, né? E eles faziam todos os seus deveres ali naquele lugar, e no final da tarde eles se encontravam com Deus ali na viração do dia, contavam tudo o que havia acontecido. Mas a ansiedade começa a entrar depois da queda do homem, depois do pecado. E a ansiedade é uma das características ou um dos elementos que mostram o pecado na nossa vida, né? Não estou dizendo aqui que você que talvez passe por um quadro de ansiedade está vivendo em pecado, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que a palavra de Deus nos ensina a lidar com a ansiedade. A ansiedade conhecida como talvez o mal desse século, né? Mas a verdade é que ela já vem desde antes, né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, Paulo, escrevendo aqui sobre ansiedade.
quando nós vamos conversar ou vamos pesquisar sobre esse assunto, existe uma autoridade, um psicólogo, um psiquiatra, na verdade, Augusto Cury, e ele fala sobre algumas coisas que acontecem no mundo que são resultado de problemas ou doenças psicossomáticas, problemas psicológicos que estão afligindo toda a humanidade. Ele vai dizer que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vão desenvolver um transtorno psiquiátrico. Então essa é uma informação preocupante, né? Nós estamos aqui numa igreja hoje tão bonita, tão cheia, se você olhar para o lado aí, ou você ou a pessoa do lado vai passar por esse problema. Talvez os dois estão passando por isso, né? Talvez os dois estão sofrendo com esse problema, né? Então, acontece, esse dado é algo muito preocupante. Essas pessoas vão viver uma vida ansiosa, de acordo com a pesquisa. 1,4 bilhão de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão bipolar, ou seja, muita alegria e muita tristeza. Um outro dado que ele traz é que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida na Terra. Cada 40 segundos, uma pessoa se suicida na Terra. E a menos de 1 segundo, uma tenta suicídio a cada... Vou voltar aqui, irmãos. Eu estou tentado. Vamos voltar. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida na Terra. A cada 4 segundos, uma tenta suicídio. E a menos de 1 segundo, uma pensa em morrer. É um dado muito preocupante. É um dado muito sério. E quando pesquisamos sobre isso, a informação é que essas pessoas que tiram a própria vida, elas não querem deixar de viver apenas. É que elas não encontram um outro motivo, um outro jeito de aplacar a dor, a angústia que ela sente, e por isso então ela resolve tirar a vida. Não quer dizer que ela não ame mais a vida, mas é que a angústia é maior do que esse amor pela vida. É algo muito triste, irmãos, algo muito preocupante. Esses dados aqui, então, que falam sobre esses problemas, e nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Como eu já disse, o pecado corrompeu o coração humano, e por isso nós sofremos essas dores. Por isso nós passamos por esses problemas. E quando nós chegamos aqui, nesta carta que Paulo escreveu aos Filipenses, nós vemos aqui Paulo dando essas orientações de como nós então devemos viver para não sofrermos com uma vida ansiosa. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, preso político lá naquele lugar, porque ele declarava que Jesus Cristo é o Senhor, os judeus estavam perseguindo, ele acaba sendo levado para lá e ali sendo acusado então de conspirar contra todo o império, ser um traidor do império, porque ele declarava que Jesus Cristo é o Senhor e esse título era apenas dado para o imperador. Por isso que então Paulo estava preso lá esperando então o seu julgamento. Então ele recebe ali uma visita de uma das pessoas de Filipos, Epafrodito. Esse homem levanta alguns recursos na igreja de Filipos, leva lá para Paulo para poder ajudar ele durante esse tempo que ele está ali preso. E depois que ele leva essa oferta, Paulo então escreve essa carta, entrega para ele, para que ele traga para a igreja de Filipos para tratar alguns problemas que aconteciam naquele lugar. Um dos problemas era uma discussão entre duas irmãs, Evódia e Síntique. Essas mulheres estavam passando por uma situação meio complicada ali, estavam causando divisão dentro da igreja, e Paulo então escreve para elas. E é nesse contexto então que nós chegamos nesse texto sobre a ansiedade. O verso 6 ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que a gente pode olhar para esse texto e falar: olha, eu não preciso andar ansioso por nada? Porque parece que quando nós queremos alguma coisa, a ansiedade já aparece muito rapidamente no nosso coração. Como não andar ansioso por coisa alguma? Como viver desse modo? O texto aqui no grego, a palavra ansioso, ele tem um sentido de ser dividido.
Ou seja, é aquela pessoa que tem uma preocupação e de repente começa a se preocupar com outras coisas e a cabeça dela não consegue mais focar numa coisa só. Ela começa a dividir o seu pensamento em várias preocupações e ali não consegue resolver nenhuma delas. É como se fosse um cabo de guerra. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Onde um puxa uma ponta e o outro está fazendo a força contrária, puxando na outra ponta. O pensamento puxa para um lado, o coração puxa para o outro. Ou às vezes até a própria mente está jogando contra ela mesma. E é assim que a pessoa começa a se sentir. Ela não consegue focar numa coisa só. Ela começa a se preocupar cada vez mais. E diante disso, não existe harmonia entre os seus pensamentos. Não existe harmonia entre as ações. A mente não para. A mente não descansa. O Augusto Cury, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que ninguém chega em casa depois do trabalho com o seu carro e deixa o carro ligado para ir trabalhar no dia seguinte. E a pessoa ela tem que desligar o carro, porque se ela deixar o carro ligado, ela vai consumir combustível, vai estragar o carro. E falando em combustível, né, Robson? O Robson deu uma olhadinha para mim ali, né? Depois eu conto, para quem quiser saber da história, ele me procura e eu conto essa história do combustível para vocês. Vou contar no púlpito, não, né? Voltando aqui, o carro vai gastar combustível, vai ter o desgaste do carro. É necessário desligar o carro. Porque você vai trabalhar no dia seguinte. E com a mente, muitas vezes, quem está passando por ansiedade não está vivendo assim. Não consegue desligar a mente, não consegue ter um descanso, não consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e descansar diante das preocupações da vida. A palavra ansiedade no inglês, ela tem uma ideia, um sentido de estrangular. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa que passava por essa situação, ela disse que é exatamente assim que se sente. É como se tivesse alguém apertando o seu pescoço nos momentos de crise. É como se você não conseguisse respirar. O coração dispara, o corpo treme, começa a suar, o medo vem. Essa é a sensação da ansiedade. Irmãos, a pessoa ansiosa tem toda a sua vida afetada. Ela, por causa dos seus pensamentos, por causa das suas buscas em resolver todos os problemas ao mesmo tempo e não conseguir resolver nada disso, ela começa a ter problemas com os seus relacionamentos. Algumas chegam a perder seus empregos, outras chegam a piorar a situação, entrando numa depressão. Ansiedade é algo sério. Nós não podemos tratar a ansiedade como algo bobo, como um simples sentimento que todo ser humano tem. Nós devemos lutar contra isso. E a palavra de Deus vai nos ensinar como nós podemos fazer isso. Eu convido você então a ver 3 atitudes que estão no texto para nós lutarmos contra a ansiedade. A primeira coisa é que nós devemos ter uma vida de oração. O versículo 6 nos chama a atenção sobre isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O apóstolo Paulo aqui chama a atenção, dizendo para não andarmos ansiosos, porém, devemos orar. Orar. Eu penso que a ansiedade, ela tem muito a ver com a nossa confiança em Deus. Com a confiança de quem de fato é Deus. E com a experiência que nós temos com esse Deus. De vivenciar o cuidado desse Deus. O texto aqui fala que nós devemos orar e colocar diante dele todas as nossas súplicas. E talvez a pergunta que fique para nós é: por que eu devo orar? Se Deus conhece todas as coisas. Por que eu devo colocar diante de Deus todos os meus problemas, todas as minhas ansiedades, né? todas as coisas que eu tenho pensado e tenho vivido, se Ele já conhece tudo? Simplesmente porque Ele diz que quer assim. Simplesmente porque Ele diz que nós devemos orar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que
como eu já disse, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles viviam a sua vida e no final do dia eles se encontravam com Deus. E contavam todo o seu dia, contavam tudo o que eles tinham feito. Vocês acham que Deus não sabia o que Adão e Eva tinham feito no jardim? Mas ali Deus estava se relacionando com eles. Nós vemos o próprio exemplo de Jesus. Na semana passada eu preguei sobre as tentações de Jesus, o que Jesus tinha feito 40 dias no deserto, jejuando, orando, vida de oração. Agora, o que significa essa palavra súplicas? Qual que é a ideia aqui de Paulo quando ele coloca, olha, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Súplica é você contar em detalhes o que tem afligido a sua vida. É você gastar tempo com Deus. É você entrar lá no seu quarto, fechar a porta e orar. E colocar tudo que tem te atrapalhado, tudo que tem te levado à ansiedade diante desse Deus. Falar, olha Deus, hoje eu estou ansioso, porque amanhã eu vou ter que apresentar alguma coisa no meu trabalho ou na faculdade. Hoje eu estou ansioso, porque eu preciso pagar uma conta e eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro. Senhor, eu estou ansioso, porque a doença tem chegado na minha casa e eu já não sei o que fazer. Foge do meu controle essas coisas. E quando foge do meu controle essas coisas, Deus, eu preciso que o Senhor entre com a sua provisão. Fazer súplicas é você explicar para Deus o que você quer. Não é chegar como nós fazíamos quando éramos crianças, né? E chegarmos e orarmos, Papai do Céu, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Mas é desenvolver uma conversa com Deus. Contar para Deus o que você tem vivido. Pedir a orientação para Deus. Pedir para que Ele te mostre o que você precisa fazer. Nós, muitas vezes, gastamos tempo com tantas outras coisas e negligenciamos tanta oração. E aí nós começamos a viver uma vida de ansiedade. E aí nós começamos a viver uma vida achando que nós estamos sozinhos. Que Deus está sentado lá no alto e sublime trono, como nós lemos lá em Isaías capítulo 6, mas que Ele só está olhando lá de cima, que Ele não está intervindo em nada na nossa vida. Mas nosso Deus é um Deus de detalhe. É um Deus que cuida de todas as situações da nossa vida. E por isso nós podemos confiar no Senhor. Portanto, para nós nos libertarmos desses problemas, é necessário que a gente coloque diante de Deus os nossos anseios. Gaste tempo com Deus. Quando foi a última vez que você ficou 20 minutos orando sozinho ali no quarto com Deus? Quando foi que você ficou 15 minutos, 10 minutos? Talvez as nossas orações tenham sido orações de 30 segundos, de 1 minuto no máximo. E aí depois a gente sai, mas parece que eu oro e a oração não chega no céu. Não dá nem tempo de chegar no céu, né? Brincadeira, Deus ouve todas as coisas, tá, irmão? Não vai pensar que é pelo tanto que a gente vai orar que vai chegar lá, não é isso. Mas é pela intimidade com Deus. Deus, Ele nos chama e quer viver intimidade conosco. O texto continua dizendo que depois que nós fazemos as nossas petições pela oração, com as nossas súplicas, explicando quais são os nossos anseios, nós também podemos lembrar das coisas que Deus fez, orar em ação de graças, lembrar do cuidado de Deus em todo tempo na nossa vida, como que Deus tem cuidado de nós. E parece que é muito mais fácil nós olharmos para os problemas do que olharmos para as bênçãos que Deus derrama. Quantos de nós já ficaram doentes, né? Eu me lembro de uma irmã que na época pegou o Covid, na época da pandemia, e era semana de oração, e ela comentou com a gente que ela ficava contando os minutos para começar a reunião de oração, porque ela ficava trancada no quarto o dia todo. E hoje nós temos acesso, andar por aí, podemos fazer outras coisas.
E quantos de nós somos gratos por isso? Quantos de nós somos gratos de poder levantar da nossa cama e poder vir para a igreja adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor? Quantas coisas ou quantas situações Deus nos livrou só nessa semana? Quantas bênçãos derramadas, quantas vitórias Deus deu para nós e para a nossa família. Mas essas coisas muitas vezes são esquecidas. Mas o profeta Jeremias, no texto lá em Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É isso que nós precisamos fazer. Nos tempos difíceis, nós precisamos lembrar das coisas que Deus tem feito por nós. E assim desenvolver mais confiança no nosso Senhor. Buscar cada vez mais estar perto desse Deus. Essa semana, na reunião de oração, nós meditamos no Salmo 47. Esse salmo muito bonito. Deixa eu abrir, quero ler com os irmãos. Desculpa, irmão, Salmo 57. Salmo 57 que diz: firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta a lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. O nosso Deus é esse Deus de fidelidade. O nosso Deus é esse Deus de amor. É um Deus de misericórdia. É um Deus que nos cura. É um Deus que nos abençoa. É um Deus que está conosco a todo tempo. Depois nós olhamos aí para o versículo 7. Depois que nós vemos como nós precisamos lidar, orando a Deus, colocando diante dele as nossas petições através das súplicas, com ações de graças. O versículo 7 vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? É importante nós fazermos uma distinção entre paz de Deus e paz com Deus. São coisas diferentes aqui. A paz com Deus é algo que nós não tínhamos. A paz com Deus é algo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Por causa do pecado, por causa da decisão do homem e da mulher, lá no Jardim do Éden, lá de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo e toda a humanidade agora se tornou inimiga de Deus. Então todos aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são inimigos de Deus, estão em guerra contra Deus. Não existe paz com Deus para essas pessoas. Mas para aquelas que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que pagou pelas nossas dívidas, e agora nós somos justificados, que agora nós não devemos mais nada, porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar e pagou essa dívida impagável em nosso lugar. Agora nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Isso é ter paz com Deus. E esse texto aqui fala da paz de Deus. A paz de Deus é algo mais que um sentimento. A paz de Deus é algo mais que uma sensação de tranquilidade. É uma confiança mesmo em meio à luta. É uma confiança mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tempestade. É a confiança de repouso da nossa mente. E é importante nós falarmos aqui, irmãos, que se nós não praticarmos a oração, não buscarmos a Deus como Ele nos ensina, nós muitas vezes podemos ter a paz com Deus, porque cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas não temos a paz de Deus em nossas vidas. Por isso vivemos nossa vida ansiosa. Por isso vivemos a nossa vida de maneira turbulenta. A palavra aqui no versículo 7, que diz que e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, ela tem uma conotação militar aqui.
É a ideia daquele soldado que fica na guarda ali, na portaria do quartel, onde o seu superior diz, olha, ninguém entra aqui sem autorização. E aquele soldado vai ficar ali armado com seu fuzil. Se alguém chegar ali, aquela pessoa tem que se identificar, aquela pessoa tem que ter a sua entrada, já o nome dado ali naquela guarita, senão ela não entra. Ela pode até tomar um tiro ali, né? E é mais ou menos nesse sentido que Paulo está dizendo. O Paulo está querendo dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, quando nós colocamos diante de Deus as nossas súplicas através da oração, quando nós reconhecemos o cuidado de Deus e vemos tudo que Ele tem feito em nossas vidas e entregamos nisso, descansamos nisso, a paz de Deus, ela monta guarda no nosso coração e na nossa mente. E quando vier as coisas que querem bagunçar o nosso pensamento, que querem nos levar à ansiedade, essa paz de Deus vai falar, aqui não. Aqui você não pode entrar. Vai embora. Aqui não tem espaço para você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Irmãos, tudo isso é resultado da vida de oração. Como anda a nossa vida de oração? Por que estamos vivendo ansiosos? Quais são os motivos que têm gerado ansiedade no nosso coração? Como nós temos enfrentado os problemas diários da nossa vida? Mas o texto continua aí dizendo, em segundo lugar, nós devemos ocupar nossos pensamentos com coisas boas. Esse versículo aqui, eu acredito que é algo chave para nós termos uma vida boa e feliz. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora a pergunta que fica para nós: com o que nós temos enchido o nosso pensamento? O que nós temos, como nós temos alimentado o nosso conhecimento? Hoje, em tempos de redes sociais, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix e tudo mais, quais são as coisas que nós temos consumido? E o que essas coisas têm trazido de proveitoso para nós? Essas coisas são coisas que passam por esse filtro? São coisas que são verdadeiras, que são respeitáveis, que são justas, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que tem virtude? São essas coisas que nós temos alimentado o nosso coração? A palavra de Deus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? E o que tem enchido o nosso coração? Quais são as coisas que nós temos buscado? Talvez, e esse foi o meu pensamento por muito tempo, onde, diante de toda essa investida da mudança de toda a visão sobre tudo que é relacionado à sexualidade, e eu me preocupo muito com meus filhos, que são pequenos, e a minha preocupação até que ponto eu posso mostrar essas coisas, devo ensiná-los, devo deixar que eles vejam essas coisas, e até que ponto eu tenho que blindá-los. E a palavra de Deus aqui nos ensina, e o meu pensamento era, eu acho que eles precisam entender algumas coisas para poder se posicionar contra. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina até o contrário. Se essas coisas não são de boa fama, se essas coisas não são algo verdadeiro, se essas coisas não são puras, se essas coisas não são respeitáveis, não são justas, não ocupe o pensamento. Fuja dessas coisas. Eu ouvi alguém colocando que a Disney diz que a partir de agora, pelo menos 50% dos seus filmes e desenhos terão sempre algum personagem, com a sua sexualidade definida. Começou a se falar de um dos filmes que as crianças até estavam falando, se chama Elementos, acho, se não me engano, onde tem um personagem não binário nesse filme. E precisamos blindar, Deus.
Estamos falando das crianças e nós adultos. Quantas coisas nós temos assistido também que não glorificam a Deus. E que nós começamos a pensar, eu vou só reter o que é bom, vou só ver a moral da história aqui e trazer isso de bom para o meu coração. Nós estamos alimentando com tudo que é podre. Precisamos fugir dessas coisas, irmãos. Porque quando nos alimentamos do que é podre, a nossa vida vai se tornar podre. A nossa mente vai ser assim. Todos os problemas vão ser gerados no nosso coração. Aí sim vai vir ansiedade. Aí sim vai vir problemas na nossa vida. A luta é ganha ou perdida na mente. Nós vemos quando Ana, a esposa de Eucana, dava ouvidos à outra esposa de Eucana, Penina, quando ela falava que ela tinha muitos filhos e que Ana não podia ter nenhum filho. Ana entrou em profundo desespero, profundo choro, até o momento que ela coloca isso diante de Deus. A palavra de Deus diz que não saíam nem palavras da boca dela. Ela sentada nas escadarias do templo. E Deus ouviu a oração dela. E Deus abriu o ventre dela. E ela deu a luz a Samuel, grande profeta e sacerdote do Senhor. Como temos alimentado a nossa mente e nosso coração. Em terceiro lugar, para finalizar, devemos praticar o que aprendemos de Deus. Versículo 9 vai dizer: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não existe comunhão, queridos, sem leitura da palavra de Deus. Não existe comunhão sem oração. Não existe comunhão com Deus sem você aqui na igreja. Isso é algo que é um fato. Não conseguimos desenvolver uma intimidade com Deus sem essas três coisas. Se nós não lemos a Bíblia, nós não sabemos as vontades de Deus. Não espere profetadas por aí, revelações que vão contra a palavra de Deus e que talvez você até abrace porque não conhece a palavra de Deus. Não existe como nós desenvolvermos intimidade com Deus se nós não falamos com Deus. Não teremos uma compreensão da grandiosidade do amor de Deus se nós não estivermos dentro da igreja, quando nós vemos como que Deus alcança pessoas que são tão diferentes de nós. Como que esse amor de Deus é tão grande. Como esse amor de Deus é tão abrangente. Agora que nós sabemos de tudo isso, nós precisamos colocar em prática. Essa semana eu vi uma pesquisa onde se falava dos benefícios de se ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Foi feita pelo Centro Bíblico de Engajamento, um órgão lá dos Estados Unidos, e ali eles colocaram algumas coisas positivas na vida do ser humano, que faz a leitura semanalmente da palavra de Deus, pelo menos 4 vezes, no mínimo 4 vezes na semana. Olha que interessante a pesquisa deles, quais foram os resultados. Que essas pessoas têm o sentimento de solidão, cai em 30%. Problemas com raiva caem em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, filhos e amigos, cai em 40%. 57% menos problemas com álcool. Ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. Sentimento de estagnação espiritual, sabe aquele sentimento de que está fraco na fé, de que não está mais sentindo o agir de Deus? Esse sentimento cai em 60%. 61% menos chance de se envolver com pornografia. 68% menos chance de adultério, tanto entre casados quanto solteiros que ainda não se casaram. Irmãos, só temos benefícios quando nós lemos a palavra de Deus. Como nós temos praticado o que Deus tem nos ensinado? Deus nos chama para viver uma vida de oração, uma vida de confiança nesse Deus. E nós só vamos desenvolver a confiança nesse Deus quando nós orarmos, quando nós lermos a palavra de Deus, quando nós nos dedicarmos cada vez mais na obra dele, quando nós estivermos juntos aqui enquanto igreja do Senhor.
assim vencemos a ansiedade, Deus. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade. Porque é a palavra de Deus que diz. Não é o pastor Pedro que está dizendo isso. Não é o Augusto Cury que está dizendo isso. É a palavra de Deus. Você tem vivido essa vida de ansiedade? Chegou o momento. Coloque diante de Deus todos os seus anseios, todas as suas súplicas, tudo que tem tirado a paz do seu coração. Vamos fazer isso nesse momento. Se você quiser, abaixe a cabeça agora, tenha esse momento de oração, você e Deus. Converse com Ele agora. Coloque diante dele que tem vivido a sua vida. Salmo 42, versículo 11. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Pai Santo, o Senhor conhece, Deus, todos os nossos anseios. O Senhor sabe, Deus, e ouviu a oração do teu povo aqui neste lugar, Senhor. O Senhor sabe o que temos consumido, o que temos colocado no nosso coração, se temos te buscado de verdade, ou se temos buscado outras coisas que não têm sido servindo, se temos nos deixado levar, Pai, pela preocupação, pela ansiedade, pelas coisas básicas da vida, como comer, beber, vestir. Senhor, sabemos, ó Deus, que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Obrigado, Deus, pela confiança que o Senhor nos dá no Senhor. Ó Pai, e talvez, ó Deus, tenham pessoas aqui nessa noite que estão passando por momentos de ansiedade, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha trazer a paz do Senhor, Deus, que excede todo entendimento. Guarda, Deus, o coração e a mente de Cristo Jesus, como a Tua palavra aqui nos ensina, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, a se manifestar de maneira poderosa, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que de sentirmos, ó Deus, a Tua presença conosco a todo tempo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos garante, Pai, que o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor está ao nosso lado o tempo todo, o Senhor não nos abandona. Que possamos, ó Deus, desenvolver cada vez mais essa fé em Ti, Deus. Nos leva, Pai querido, a experimentar, ó Pai, desta paz do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que venha nos confrontar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.